Estamos no Janeiro Branco, né? Mês onde lembramos a necessidade de priorizar a saúde mental. O objetivo da campanha é criar esses cuidados com a nossa saúde emocional. Nós sabemos o quão importante é o papel que ela desempenha. Mas para conversar sobre este tema, neste Janeiro Branco, nós convidamos a psicóloga Débora Pereira. Ela é psicóloga aqui em Charqueadas, formada pela Ubra São Jerônimo e já participou conosco, né, em outros momentos importantes do nosso mandato. E hoje nós estaremos aqui conversando sobre este tema, sobre a saúde mental, né, das pessoas. Então, eu sou a Débora, sou psicóloga. Como tu falou, formada pela Ubra aqui de São Jerônimo, formada desde 2015, né? Já é um tempinho já de caminho na psicologia. Vou falar brevemente um pouquinho sobre a minha questão profissional, né? Iniciei trabalhando em empresas, enfim, e há 4 anos praticamente estou focada só, né, na atuação clínica. Por que é importante essa campanha, né? E por que é em janeiro e é branco, né? Sim. Que simbolismo é este? É uma campanha criada por psicólogos brasileiros, né, que iniciou em 2014, com o objetivo de olhar para a prevenção e para a promoção da saúde mental. E por que o branco, né? Inclusive, estágio branco. De branco, justamente para que a gente pudesse fortalecer ainda mais sobre isso. Em janeiro, normalmente, é o começo de ciclos, né? O pessoal sempre faz promessas de ano novo, então olham para o que passou e fazem planos, né, para o que está por vir. Então é como se a gente estivesse olhando para uma página em branco, como um recomeço, né, como uma possibilidade de novos caminhos, novos hábitos, né, novos cuidados, e que esses cuidados possam ser também relacionados à saúde mental, né? Então, assim como tem outras campanhas durante o ano que são bem populares, como o Outubro Rosa, que é de saúde da mulher, temos o Novembro Azul, né, que é o cuidado da saúde do homem, o Setembro Amarelo, o Dezembro Vermelho também, que é relacionado ao cuidado e prevenção ao HIV. Então, a gente tem também, assim como outros meses do ano que tem temas, né, diversos, a gente olha para o Janeiro Branco como esse cuidado com a saúde mental, né? E aí, por isso, o branco que é de renovação, né? Normalmente o pessoal usa bastante o branco no ano novo, né? Então, não é à toa que foi escolhido o branco, é justamente para fazer essa conexão, né, com o que o branco representa, de renovação, enfim. Quando a gente fala na questão da saúde mental, né, logo se pensa que é preciso, né, refletir sobre as nossas emoções, né? Eu te pergunto assim, quando é que a gente percebe, nós, assim, que estamos com uma boa saúde mental? Ou também gostaria que tu abordasse o contrário, né? Quando é que a gente tem sinais de alerta de que a nossa saúde mental não está como deveria, né? Sim. Queria que você sobre isso. Tá certo. Então, assim, como a gente falou, é super importante a gente estar atento a tudo que a gente sente, né? E quando isso torna-se um sinal de alerta. Por exemplo, eu tô com uma dor forte de cabeça, tomei o medicamento, ela passou, mas ela voltou. Opa, é um sinal que eu preciso buscar uma ajuda. Então, tu vai lá e procura o médico. Eu tô muito estressado, né? Eu tô constantemente preocupado. Tô com dificuldade de dormir, né? Tenho sensações assim frequentes daquele frio na barriga, aquela angústia, aquela ansiedade. Então, isso são sinais que a gente precisa sempre ficar atento, né? E buscar orientação, informação, se manter informado, e profissionais, né, que possam ajudar isso. Poder falar sobre as nossas emoções, né? A gente precisa estar sempre atento ao que elas querem nos comunicar. Né? Não só as emoções, né, como tristeza, ansiedade, medo, enfim. Essas, né, são as emoções básicas que a gente precisa conhecer, e olhar para a saúde mental também faz com que a gente busque o nosso autoconhecimento, que é justamente fazer esse olhar para nós, né? Porque a gente está sempre olhando para o outro, mas às vezes a gente esquece de olhar para nós, esquece de olhar para as nossas dores, para as nossas angústias, para coisas que nos deixam, né, ansiosos, enfim. Então, olhar para essas situações
e ver o que elas querem nos comunicar, né? O que as nossas emoções elas querem trazer de mensagens para a gente possa ficar atento, né, a tudo que a gente a tudo que a gente está sentindo e percebendo. Muitas vezes, né, o que a gente não fala, às vezes ela, de alguma forma, ela pode vir à tona, né? Que é o que a gente fala assim da somatização. Tem muitas doenças que são, né, que são acometidas justamente pela somatização de estresse, ansiedade, por exemplo, às vezes, né, doenças de pele podem ter um fundo emocional, então a gente precisa sempre estar atento, procurar um profissional da área da saúde que vá conseguir identificar onde ele perceba que são coisas relacionadas a fundos, né, situações de fundos emocionais, ele vai orientar a buscar o profissional da saúde. Porque eu sempre costumo falar o quanto que a fala ela é curativa. Então, falar sobre o que a gente sente, falar sobre o que nos causa sofrimento, é uma forma da gente poder se escutar, né, e se ouvir. Ah, mas como assim se escutar? Por exemplo, buscar o apoio psicológico, buscar um psicólogo, falar, se abrir sobre aquilo que a gente está sentindo, é também uma forma da gente se escutar. Porque a gente acaba, muitas vezes, guardando muitas coisas. Não vou falar, fulano não vai me entender, ou, por exemplo, vai que ele se preocupe ainda mais, que às vezes acontece isso, não vou falar isso para o fulano, que ele vai ficar mais preocupado ainda, então não. Então, e aí eu não falo, por exemplo, e aí aquilo eu fico remoendo aquelas dores, e aquilo fica virando uma bola de neve, e daqui a pouco, né, vem o esgotamento emocional. E eu acho que a questão da conscientização da saúde mental, que o Janeiro Branco, né, busca trazer, é justamente a gente olhar com uma forma de cuidado e prevenção, para que a gente não deixe que a gente chegue justamente no esgotamento emocional, né? Às vezes, assim, ó, no topo, batendo no teto, assim, é que a gente... opa, não, agora eu preciso olhar. Não, acho que a ideia é justamente para que a gente consiga perceber a importância de se conhecer, né? Não é só na hora que o botão vermelho liga que a gente busca ajuda. A gente consegue também pensar nisso antes. Eu ia te perguntar, mas acho que tu já fez essa abordagem, né? De uma frase que diz que o que não se resolve em sua mente, na nossa mente, o corpo acaba transformando em doença, né? E é exatamente o que tu falaste, e que o que acontece muitas vezes com muitas pessoas a gente percebe, né? Então, isso, de fato, eu acho que fica como essa dica, e eu ia te perguntar, assim, te pedir para ti também falar sobre algumas dicas para as pessoas, né? Porque a gente ouve, assim, algumas sugestões do que a gente pode fazer para garantir, né, e buscar essa qualidade de vida, essa questão, né, nossa saúde mental, que a gente tem falado, eu percebo assim, Débora, que depois, durante a pandemia e pós-pandemia, este tema assim, se tomou um enfoque muito maior, né? Porque devido a tudo que a gente passou, por todas essas situações, os medos que nós tivemos durante a pandemia, e que ficaram aí muitos registros, muitas questões, né? Pós-pandemia, é importante que a gente possa cuidar do nosso psicológico de fato, né? E tu falaste uma coisa que é importante, acho que incentivar um diálogo aberto, né? Isso é fundamental, né? Buscar nessa questão da saúde das pessoas, enfim, desde praticar esportes, como a gente coloca, que é também mexe, né, com o nosso emocional, enfim. Queria que tu colocasse algumas dicas para nós sobre esse cuidado que nós temos que ter, né? Esses momentos que a gente precisa ter para nós mesmos, né? Buscando este equilíbrio emocional. Tá certo. Eu acho que principalmente, né, campanhas que a gente possa justamente, que nem hoje, estar falando sobre o tema. Por exemplo, empresas poderem trazer temas, né, para falar com os colaboradores sobre isso, de estarem atentos, palestra, rodas de conversa sobre a saúde mental. Nas escolas também a gente precisa olhar sobre isso. Enfim, como que eles chamam normalmente nas escolas, oficinas, né? Oficinas onde possam falar sobre isso, debates sobre temas específicos, um cantinho na biblioteca onde possa ter livros, né, que fale sobre o cuidado da saúde mental, isso também é importante. Que nem tu disse sobre a pandemia, eu acho que foi um momento, né, pesado, mas importante, porque trouxe à tona muitas questões
e principalmente o olhar sobre a saúde mental. Então, acho que sim, foi uma virada de chave, né? A gente tem um olhar sobre a saúde mental antes e depois da pandemia. E eu acho que isso é uma questão positiva, né, que aconteceu sobre isso, onde muitas pessoas acabaram nesse período procurando, né, ajuda de psicólogos, enfim, para se entender tudo o que estava acontecendo, né, naquele momento e dar continuidade também, porque não foi só para aquilo. Quando a gente faz terapia, a gente percebe o quanto que ela nos auxilia em vários aspectos, né, das questões mais simples até as questões às vezes mais complexas que a gente parece que não consegue fazer aquele exercício de olhar, né? A gente está tão dentro, assim, digamos, do problema que a gente não consegue fazer aquele exercício de se afastar um pouco e olhar, opa, não, pera, como é que eu vou organizar? Então, isso é uma questão importante. Como tu falou da prática de atividades físicas, né? Isso é importante pela questão de o quanto que isso interfere no equilíbrio hormonal, né, do ser humano. Taxas de estresse, de ansiedade diminui com a prática diminui com a prática da atividade física, uma caminhada, uma pedalada, né? Sair, esparecer, conversar com amigos, né? Conseguir se desligar, né, de alguns problemas. Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente precisa deixar eles guardados numa gavetinha para que a gente consiga desopilar, né, em alguns momentos, para conseguir curtir e focar também naquela situação boa que se está vivendo, por exemplo, né, na prática de atividade, ou lazer, de estar com os amigos, enfim. Né? E quando a gente precisa também procurar por profissionais, quando a gente percebe que nem eu disse antes, que o botão vermelho está acionado. Opa, eu preciso de ajuda. Não estou conseguindo, né? Mas entender tudo isso que eu tô sentindo. Eu tô muito ansiosa, eu tô angustiada, digamos. Para onde eu recorro? Hoje, por exemplo, no município, primeiramente tu vai buscar, né, o posto de saúde. O profissional que tu fores atendido, ele vai identificar, né, se existem questões físicas que tu está sentindo, ou se for, né, questões psicológicas, ele vai te encaminhar para o profissional e provavelmente será, né, para o CAPS da nossa cidade, onde tem o atendimento especializado. Ou também na procura, né, de atendimento de clínicas da cidade também, ou atendimento particular de psicólogos, também são os meios, né, da gente procurar apoio para amenizar, né, o sofrimento e tudo mais. Isso é importante, né? Sempre que a pessoa perceba da sua necessidade de buscar ajuda, ela não hesite, né? Ela procure a unidade de saúde, como tu disseste, né? A gente tem aqui o CAPS no município que oportuniza, né, esses momentos de atendimento com um profissional, né? Porque a gente sabe que a gente vive nesse mundo de correria do dia a dia, isso nos consome, né? As demandas do dia a dia, os problemas, as dificuldades, né? Mas é vital que a gente reserve, então, um tempinho para cuidar do nosso psicológico também, né? Então, acho que é importante essa dica de dedicar um momento do dia, né? Para relaxar, para cuidar da sua mente, enfim, né? Sim, porque é fundamental. Fazer coisas que a gente se sinta bem, né? Coisas que sejam atividades terapêuticas, né? Enfim, que nem a gente comentou, caminhada, né? Meditação é importante. Mas como que eu vou, né? Como que eu vou meditar? Como é que eu faço isso? Enfim, né? A própria recursos onde em sites onde a gente pode procurar meditação guiada. Esses são momentos de relaxamento. Procurar isso, trazer isso para o nosso dia a dia também, né? Dificuldades para dormir. Antes de dormir, sempre fazer o que na psicologia a gente chama de higiene do sono, né? 2 horas antes, sem telas, né? Sem a luz do celular nos olhos, porque isso interfere muito, né, na nossa qualidade do sono. Luz mais baixas, né? Deitar manter uma respiração calma. Então, isso tudo são atividades que vão ajudar também a gente ir buscando o nosso relaxamento e induzindo o nosso corpo ao sono. Mas a minha cabeça não consegue. Eu deito na cama e a cabeça fica cheia de coisa. Parece que é aquele momento que vem, né, todas as questões do dia a dia, onde eu não consigo relaxar. Esse pode ser um sinal onde a gente precisa, né, buscar a ajuda de um profissional, seja nesse momento, né, pode ser um psicólogo para ajudar a identificar
que tantas são essas as preocupações que literalmente tiram o sono. E aí, a partir daí, identificando essas questões, é que a gente vai montando estratégias para lidar, né, com essas questões que levam ao sofrimento, angústia, ansiedade, estresse, né, entre outros problemas que possam afetar a nossa saúde mental. Tu sabes, Débora, que eu li, assim, procurando algumas leituras, né, sobre esse tema, eu li uma frase que diz que o Janeiro Branco, ele não é apenas, ele não veio apenas para iluminar sombras, né, gostei muito de sombras que envolvem saúde mental, mas ele inspira, assim, ações significativas que precisam ser construídas, né, para essa sociedade que a gente precisa, uma sociedade mais compreensiva, né. Achei muito interessante isso, assim, eu acho que cabe destacar, né, que é importante conversar, é importante buscar ajuda, é importante cuidar de você mesmo, né? E colocar, acho que como a principal meta aí para 2024, né? Cuidar da sua saúde mental. Eu quero aqui já, assim, te agradecer pelas dicas, pela fala. A gente precisa chamar atenção sobre esse tema, né, para as pessoas, principalmente nesse início do ano. Como tu disseste, é um ano que a gente faz uma avaliação do que passou, mas também projeta, né, um futuro, e isso às vezes cria uma expectativa, uma ansiedade muito grande. Então, a gente quer aqui dizer que o nosso mandato, né, ele se preocupa muito com a questão, e aborda muito esse tema da saúde mental. Por várias vezes a gente já fez momentos sobre isso, e que esse assunto ele merece destaque o ano todo, né? Então, a gente vem falando sobre isso. E a gente sabe que quem cuida da mente, né, cuida da sua vida. E é preciso que a gente cuide das pessoas e cuide da vida das pessoas, né, nesse sentido. Então, eu quero, assim, já te agradecer pelas palavras, pela participação mais uma vez conosco aqui, e deixar isso, assim, para as pessoas que vão assistir, né, o nosso vídeo, de que elas procurem ajuda se precisar, conversem, né, busquem sempre a unidade de saúde, um atendimento com um profissional como tu e como outros tantos colegas que tu tens, né, de psicólogos na cidade, mas que a gente não deixe de falar, né, não deixe de trazer isso à tona para que a gente, né, possa ter uma saúde mental equilibrada, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor para nós, né, e para aquelas pessoas que nos rodeiam, né, que estão com a gente, né. Então, eu passo para ti, assim, fazer as considerações finais. Tá certo. Só antes de, né, só mais uma dica antes da gente finalizar, que nem tu disse, da questão das metas, né? Normalmente a gente inicia o ano, né, com metas, enfim, e daqui a pouco, né, a questão de olhar para a saúde mental, né, seja uma delas. É importante sempre falar sobre a gente colocar metas no nosso ano, né? Quem gosta de fazer isso, tem pessoas que preferem deixar o planejamento de uma forma mais deixar acontecer, né? Eu tô planejando à medida que as coisas vão acontecendo e tá tudo certo. Tem outras pessoas que preferem não fazer uma lista de metas, né? E ver se eu alcancei isso, enfim. É sempre importante a gente pensar em pequenas metas, né? E metas atingíveis também. Por quê? Porque quando a gente coloca metas muito exorbitantes, digamos assim, e a gente não consegue atingir elas da maneira que a gente, né, gostaria, enfim, isso também pode ser um gerador de angústia e estresse, né, justamente pela questão da frustração. Então, eu gosto de falar sobre a importância de colocar pequenas metas, que a gente possa colocar uma pequena meta no dia, uma pequena meta na semana, uma pequena meta naquele mês, e devagarinho, porque eu acho que é de pouquinho em pouquinho que a gente faz a grande diferença, né? Então, acho que era isso. Muito obrigada, né, mais uma vez por esse espaço, por poder estar falando de um tema muito importante, né? Uma questão que eu particularmente gosto muito, né? E vejo o quanto que é necessário olharmos para a saúde mental. Então, que tenhamos todos um 2024 bom, leve, né? Com conquistas, com saúde, principalmente, com paz, com amor e com cuidado. Muito obrigada. E nós, da mesma forma, queremos desejar a todos, né, um 2024 cheio de realizações, de conquistas, de vencer desafios que nos impõem, né? Mas, de fato, cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde mental
e cuidar da nossa vida, né? Então, quero mais uma vez te agradecer, Débora Pereira, psicóloga, né, por estar aqui conosco, e também te desejar um 2024 aí maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada Muito obrigada. E parabéns por essa iniciativa, né? Porque é muito importante que as atuações públicas também possam estar com esse olhar, né, na saúde mental. Então, que a gente possa fomentar e compartilhar ainda mais informações, né, sobre a importância dessa campanha, tá bom? Gratidão para ti, Débora, né? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Engaje-se no Janeiro Branco e até uma próxima!